Eu sou a Luísa Varal. Eu sou Jefferson Matheus. E eu sou o Bruno. E nós somos a Vermelho Brasa, o maior trio do Brasil. E você ouve agora... Página Rosa, o teu canal de cultura e arte. Dia de música por aqui, estreou na quarta-feira passada, dia 18 de março, o clipe da música Human Decay, da banda marauense Dead State. O som de thrash metal é carregado sonora e contextualmente e faz parte do primeiro disco do grupo, marcado para junho deste ano. Para o Página Rosa, o vocalista e guitarrista da Dead State, Vinícius Ávila, deu mais detalhes sobre a faixa. Opa, a faixa Human Decay, de um modo geral, para nós poder estar falando sobre ela, a gente tem que entrar um pouquinho no álbum, né, no qual ela faz parte. Então a Human Decay fala sobre a decadência do ser humano de forma geral, na qual o ser humano, o indivíduo que está vivendo aquilo, ele tem a sua desconfiança que aquilo está acontecendo, mas ele nunca dá atenção àquilo, ele nunca toma uma atitude quanto àquilo, se pergunta nada sobre aquilo, e a coisa vai evoluindo, e vai vindo, e vai decaindo para todo mundo, até que chega um ponto de não ter volta. Por que a gente teria que entrar um pouco no álbum? Porque o álbum, na verdade, ele fala sobre a perca da liberdade individual, controle, sociedade, sobre como a gente é menos livre do que ontem, mas mais livre do que amanhã, porque a gente, assim como um vírus fica imune ao remédio, quando você toma ele em altas doses e você tem que sempre aumentar a dose, também é com o ser humano, quando ele vai perdendo seus direitos, vai perdendo uma liberdade, vai perdendo algo que ele podia fazer aos poucos, e quando você olha para trás e percebe tudo que já perdeu, tudo que já fez, é tarde demais. E a Human Decay é apenas um episódio dessa grande história, desse grande livro que a gente tenta retratar no álbum. O álbum é uma história à parte, como já antecipado ao Página Rosa lá em 2022, quando começaram algumas das gravações. O disco de estreia da Dead State tem 11 músicas, uma dessas faixas inclusive com 10 minutos. Como todo o trabalho artístico com um conceito bem elaborado, o trabalho levou mais tempo que o previsto inicialmente para ser concluído. E de 2022 para cá, muitas novidades já foram reveladas, inclusive a data de estreia do álbum. A Human Decay, assim como o nosso single chamado Parasite, single lançado meses antes, faz parte do nosso primeiro álbum que se chama Questionable Existence e tem a data de lançamento prevista para o dia 10 de junho, estando aí a partir do dia 10 de junho, né, 10/6 de 2026, disponível em todas as plataformas digitais. E digo ainda que antes do álbum, a gente vai ter o lançamento de mais um single, o último single lançado antes do álbum aí no finalzinho de abril, com uma participação mais que especial aí de um grande músico que a gente é fã, né, de uma grande banda aí, mas a participação especial por enquanto fica de surpresa. O lançamento mais recente é o clipe de Human Decay, Decadência Humana, na tradução livre. O Vinícius contou alguns detalhes sobre os bastidores da produção. A proposta do clipe da música, na verdade, surgiu com a ideia de retratar um pouco o cotidiano da banda. O clipe foi gravado na época das gravações do primeiro álbum da banda, um álbum na qual a gente vai lançar aí futuramente, na qual a Human Decay faz parte, e a gente acabou gravando o clipe dela, então, um pouco do estúdio, né? Nós conversando sobre as músicas e a produção, a gravação, executando a música e gravando guitarra, baixo, vocal, bateria, tudo mais, a montagem dos equipamentos e tudo mais. Então o clipe mais retrata um pouco de como foi todo esse processo de gravação, de produção do material, um pouco do cotidiano que a gente viveu nas gravações do álbum como um todo. A banda canta em inglês e faz uso de uma sonoridade bastante carregada que se apropria do instrumental encorpado do heavy metal e o incrementa com um ritmo mais rápido. O som é preenchido por batidas e, tal qual a descrição usual do subgênero thrash, trata de temas sociais com repúdio ao controle rígido. A proposta aqui é trabalhar essa temática também pelo som. Então, na verdade, a Human Decay, ela tenta acompanhar a letra. Assim como o álbum como um todo, ele vem a ser um álbum conceitual, na qual o instrumental tem sempre a ideia de acompanhar a letra. A letra tá falando sobre medo, sobre terror. O riff da música vai tentar reproduzir esse medo, esse terror, algo ruim se aproximando no instrumental. Assim como quando a gente tá falando algo sobre estar fugindo, estar preocupado, estar ansioso, o instrumental vai sempre acompanhar. Então, se você tá falando de uma situação calma, se a sua mente tá calma, vai ter um instrumental calmo. Se a sua mente tá ansiosa, nervosa, indo rápido, o instrumental vai ser rápido, pesado, vai acompanhar sempre esse sentimento. A gente tenta sempre conectar o que está sendo dito na letra ao instrumental da banda, né? Então, todo o álbum
se vocês forem ouvir ele, né, eu espero que vocês escutem na ordem na qual a gente vai estar lançando, já que ele é conceitual, feito para ouvir naquela ordem, contando aquela história, que vocês tenham essa percepção que conforme a letra, a gente sempre tenta passar pro instrumental o que está sendo dito lá. E o Vinícius deixou um convite para acompanhar o clipe de Human Decay, bem como o álbum que lança aí no dia 10 de junho de 2026. Gostaria de convidar a todos aí que estão ouvindo a acompanhar o trabalho aí da Dead State. A gente está disponível em todas as plataformas digitais como Spotify, Deezer, YouTube, YouTube Music, Apple Music, Apple Tunes, Bandcamp, SoundCloud e por aí vai, né, que são inúmeras plataformas. E vim aí acompanhar nossos novos lançamentos, nosso primeiro disco. A gente já tá com material para lançar após o disco aí, de repente a gente vai estar fazendo uns outros trabalhos aí ao redor de todo o álbum. E eu só tenho a dizer que espero que vocês curtam, espero que vocês acompanhem nosso lançamento, acompanhem a banda e vamos seguindo adiante. Eu sou João Pedro Tartari, repórter de cultura, e você ouviu Página Rosa, o teu canal de cultura e arte, 16º melhor podcast de revistas no Brasil. Este quadro vai ao ar aos sábados, às 9h30 da manhã, no programa Revista de Sábado. Até a semana que vem.